Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Wellen, professora de vocês de Meio Ambiente e Saúde, e hoje a nossa aula vai ser voltada para a potabilidade da água. O que isso significa? Como que a água se torna potável para consumo? Quais são os protocolos do nosso governo, do nosso Ministério da Saúde, sobre a nossa legislação sobre a potabilidade da água? E também iremos fazer uma breve introdução sobre esgoto. Então vamos lá? Para começar, então, gente, água. O que é água para vocês? Pense aí, água. A gente já viu sobre o ciclo da água nas aulas passadas, sobre que é importante existir um tipo de saneamento. Mas o que é água para vocês, pessoal? Água. Vocês já pararam para pensar o que a água significa na vida de vocês? Ou que tipo de água é própria para consumo? Será que toda água que é doce, ela é própria para ser consumida por nós? Qual que é a importância da água na nossa vida, na nossa comunidade, para a gente, para vocês? Por que a água é importante para vocês? Quando a gente fala de água, é muito fácil a gente lembrar da composição química dela. Se nós formos observar a tabela periódica, nós vamos ver que a água é a junção de dois elementos químicos. Nós vamos ter duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Quando eu junto essas duas moléculas, eu tenho uma forma química ou uma estrutura química que eu chamo de H2O, que são duas moléculas de hidrogênio associadas a uma molécula de oxigênio. Basicamente, a nossa estrutura química é como se essa parte verde aqui fosse os hidrogênios e essa parte roxa fosse o meu oxigênio. E aí eu tenho uma ligação. Essa ligação dos meus hidrogênios com o meu oxigênio, eu tenho uma molécula de água. Esses dois átomos unidos, ligados, eu vou ter uma molécula de água. Associada a várias moléculas de H2O, eu tenho os corpos de água visível e útil, viável no mundo, e que nós temos, e que nós podemos observar. E aí a gente também entra num ponto que é sobre os estados físicos da água. A gente viu agora que a água são duas moléculas de hidrogênio, vou colocar aqui de verde, mais uma molécula de oxigênio, vou colocar aqui de amarelo. Aí eu tenho a nossa estrutura de H2O. Beleza. E também nas últimas aulas, nós vimos que o nosso globo ele é composto por mais de 90% de água, sendo somente 4% ou 0,3% própria para consumo, se nós formos fazer a porcentagem da água doce. Dentro dessa água, falando de água, nós temos alguns estados físicos dela. O que são os estados físicos? É como a água pode se apresentar para nós. A depender de quê? Da temperatura. Quando eu tenho temperaturas muito frias ou muito próximas de zero, abaixo de zero, a minha água ela vai se apresentar ao estado físico, deixa eu colocar aqui de vermelho, sólido, em forma de gelo. Por isso que a gente tem gelo em congelador, em freezer e etc. Porque a minha temperatura abaixou a tal ponto das minhas pontes de hidrogênio se condensarem e eu ter um estado físico sólido da minha água. Em temperatura que não é próxima de zero, em temperatura normal da maioria dos lugares, nós vamos ter água no seu estado líquido, que é a água que nós utilizamos para consumir, tomar banho, fazer as atividades cotidianas, domésticas e etc. Essa água no estado físico é a mais abundante no nosso planeta. Não tão mais abundante porque nós temos as calotas polares, as geleiras, que se a gente for condensar, ver a condensação dessa quantidade de água em estado sólido, é grande também. Mas o que mais abrange no nosso planeta é a água em estado líquido. Mas também nós temos a água no estado gasoso. O que significa isso? Quando eu aumento a temperatura da minha água líquida, em estado líquido, essa água ela vai começar a evaporar, ela vai começar a
a se expandir pelo ambiente, pela atmosfera. E aí eu tenho a minha água em estado gasoso. Como que eu vejo a variação dos estados físicos da água? Gente, de acordo com a temperatura. Isso a gente não pode esquecer, beleza? E se agora a gente for focar na importância da água para sua vida? Vocês já pararam para pensar mais ou menos quanto de água que vocês gastam, ou que uma empresa gasta, uma comunidade, um bairro, uma cidade gasta de água? Às vezes não, às vezes a gente só recebe a mercadoria, o produto final em nossa casa, mas não sabe, não para pensar na importância que a água teve até a destinação final daquele produto. Por exemplo, eu trouxe aqui para você essa tabela muito interessante, que ela fala sobre a água que a gente não vê, a água que nós consumimos sem perceber. Ó, 1 litro de cerveja, ele comporta 5,5 litros de água. 1 quilo de arroz tem 2.500 litros de água envolvido. 1 quilo de manteiga, 18 litros de água. 1 quilo de leite, 712 litros de água. 1 quilo de queijo, 5.280 litros de água. 1 quilo de batata, 132 litros e meio de água. 1 quilo de carne de boi, 17.100 litros de água. 1 quilo de banana, 499 litros de água. 1 quilo de carne de frango, 3.700 litros de água. Então, quando nós falamos de água, da água que nós não vimos, que nós consumimos ou que são necessárias para fazer manutenção de produtos que nós consumimos, realmente a gente não para pensar a quantidade de água que está envolvida. Até mesmo o nosso corpo. No nosso corpo humano, nós temos uma quantidade imensurável de água. 70% do nosso corpo é água. Como assim, professora? Não tem água. A gente vê os fluidos, plasma e etc. Tudo é consumido ou está relacionado à água. E essa proporção de água do nosso corpo em relação aos outros tecidos, por isso que é importante o consumo de água, a hidratação, porque nós precisamos manter viáveis os nossos tecidos, as nossas células. Então é importante que haja a hidratação do nosso corpo, beber de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Então, pessoal, que fique claro para a gente nesse momento que a água, claro que a gente já sabia que não, a gente já sabe, tem um conhecimento que não pode viver sem água, mas que fique claro nesse momento que a água é de suma importância em diversas formas para a manutenção da nossa vida. Já que nós sabemos a importância da água agora, nós temos que levar em consideração que o abastecimento público de água em quantidade e qualidade é uma preocupação para nós hoje. Por que uma preocupação? Porque nós temos escassez de recursos de água e deterioração da qualidade dos mananciais. Quando nós falamos em água, até ela chegar na nossa torneira, nós temos o que envolvido? Nós temos nascentes, rios, mananciais. E hoje em dia, esses recursos eles estão ficando ou perdendo a qualidade, ficando inviáveis ou perdendo a qualidade. Como assim, professor, eles estão perdendo a qualidade? Por causa da poluição. Nós temos um grande aumento de pessoas poluindo e esse lixo não está tendo para onde ir, não está tendo um destino adequado. E aí nós temos a escassez de água, pelo menos água de qualidade e em quantidade. Existem algumas organizações, como a Organização Pan-Americana da Saúde, que a gente vai chamar de OPAS, a Associação Internacional Americana de Engenharia Sanitária e Ambiental, que a gente vai chamar de AIDS. Nós temos o Ministério da Saúde aqui no Brasil e também o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente aqui no Brasil, que a gente já falou dele, e nós utilizamos os protocolos dele para poder estudar. Todas as associações, além também da Organização Mundial da Saúde, elas estão voltadas para prover os critérios ou os protocolos necessários para a manutenção ou potabilidade da água, fazer com que nós tenhamos quantidade adequada de água e uma qualidade melhor ainda.
Pessoal, a Organização Mundial da Saúde, escrevi aqui, a ONU, ela emitiu no ano de 1992, vou colocar aqui 1992, a Declaração Universal dos Direitos da Água. Então, foi emitido nesse ano pela Organização Mundial da Saúde essa declaração. O que ela diz pra gente? Que o direito de água é um dos direitos fundamentais do ser humano. O direito à vida, a qual é estipulado na Vigilância e Controle de Qualidade de Água para Consumo Humano, Secretaria de Vigilância em Saúde, no artigo 19 e 30 da Declaração dos Direitos do Homem. Então, basicamente, essa Declaração Universal dos Direitos da Água, ela diz que para que eu tenha os direitos do homem empregados, eu tenho que ter o direito da água adequado ou viabilizado. Porque o direito da água muda aqui de cor. O direito da água é o direito da vida. Não existe vida sem água. Por isso que a gente não tem vida na Lua. Nós não temos vidas em outro planeta, pelo menos vidas humanas. Porque a posição do nosso planeta no universo para temperatura, pressão, gravidade é totalmente adequada para a manutenção da vida humana. Mas isso são teorias que a gente não vai entrar nesse aspecto. A gente pode bater papo depois. Mas falando em água para nós seres humanos, ele é de direito da vida. O Ministério do Meio Ambiente protocolou junto com o documento da Organização das Nações Unidas em 92 que nós temos direito universal de água para a manutenção da nossa vida. Que isso fique claro. Só que aí nós temos um grande problema, pessoal. Qual é esse grande problema? Nós temos escassez de água ou falta de água. Como que nós temos escassez ou falta de água? Quem nunca abriu a torneira e ficou pensando, cadê a água? Estou sem água. Quem nunca foi escovar o dente, colocou a pasta na escova, quando abriu a torneira, cadê a água? Ou foi no banheiro fazer suas necessidades básicas, cadê a água? Ou estava tomando banho, fechou o chuveiro para poder economizar, quando abriu, cadê a água? Claro que, a depender da nossa localidade, da nossa região, pode acontecer picos de queda de água, de falta de água. E também alguns lugares que vivem com a falta de água é feito também o controle. O que é esse controle? Um bairro é abastecido hoje, libera água para um bairro, outro dia para outro bairro e etc. Para poder ter uma preservação da água. Ou evitar também o desperdício. Em épocas de seca isso é muito comum, principalmente aqui na nossa região. Mas falando agora em falta de água. Tirando essas faltas de água que podem acontecer eventualmente no nosso cotidiano aqui, o que leva um país, um estado, uma população a não ter água? Bom, nós vemos que está envolvido o quê? Estilo de vida em desenvolvimento. Quando a gente fala estilo de vida e desenvolvimento, nós não estamos falando de país de primeiro mundo, mas sim nós estamos falando de países subdesenvolvidos, que não há o controle de saneamento, tanto de água potável como de esgoto. E aí o desperdício de água é muito grande. Além do desperdício de água, nós não temos também água viabilizada para toda a população. Então, acaba que essas pessoas não têm água suficiente para fazer manutenção diária, a sua manutenção diária de vida. Então, país em desenvolvimento tem grande problema em abastecimento de água, porque não tem um planejamento fixo para isso. Alterações do meio ambiente. Quais são essas alterações do meio ambiente? Erosão, desertificação, seca. Nós temos também a seca de mananciais, de fontes, de nascentes, que vai diminuindo o volume hídrico dos rios e etc. Então, um lugar que era bem abastecido de água antigamente, hoje, 2020, 2021, pode não ter água suficiente, pode estar entrando no estado de seca. Desmatamentos. Quando a gente desmata, nós tiramos a proteção dos corpos de água, fazendo com que eles não tenham proteção. Que acontece o quê? A água, os rios
eles podem transbordar em época de chuva e nós também não temos uma qualidade adequada de água. Erosão, assoreamento de mananciais superficiais também causa falta de água. Detritos industriais e domésticos, conforme eles vão aumentando, não tendo descarte correta, isso vai fazendo com que a água fique inviabilizada para a saúde, porque interfere também nos mananciais de água. É relacionado uma coisa com a outra. E população com pouco acesso ao abastecimento de água potável. Também é um dos casos que nós temos da falta de água. Não tem acesso, não tem água. Sem água potável, não tem como ter uma saúde adequada. Lembrando sempre que, eu não entendo porque na minha cidade não tem água sempre, sendo que tem um rio que passa aqui do lado. Nós não podemos esquecer, pessoal, que para nós termos água em nossa torneira é necessário antes um preparo para ter qualidade da água. Professora, como assim? Só ter água à disposição não é suficiente? Não, porque a água ela precisa ser potável ou própria para consumo. E o que isso interfere? Bom, nós temos a qualidade física, química da água e bacteriológica para o consumo. Essa qualidade tem que estar num manancial que vai definir o método de tratamento. Então, peraí. Quando eu tenho, vamos parar para pensar bem assim, eu tenho um manancial de água. Esse manancial é feito uma coleta das amostras de água dele em diversos pontos, na parte mais próxima à margem, mais no meio, mais profundo, na parte mais corrente, etc. É feito várias coletas dessa água, desse manancial. E essas coletas são levadas para o laboratório. E aí é feito alguns testes para ver os testes físicos, químicos. O que significa isso? Temperatura, pH, eletrólitos e etc. E também uma qualidade bacteriológica, quantidade de coliformes fecais, bactérias, principalmente Escherichia coli nessa água. Quando é feita essa análise, aí os valores vão determinar qual é o tipo de tratamento necessário. Será que é um tratamento à base de cloro, de cloração e etc? Como que vai ser esse tratamento? Porque aí eles podem atender os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. E quando nós falamos de potabilidade, nós não podemos esquecer que estamos falando de água potável. Então, água própria para consumo. E também nós temos tratamento de água que vai melhorar as qualidades organolepléticas, físicas, químicas e bacteriológicas a fim de que se torne adequada para consumo humano. Então, nós não podemos ter só água à disposição. Essa água tem que estar potável, porque senão nós podemos contrair doenças e prejudicar a nossa vida, se intoxicar com agentes tóxicos. Quer ver um exemplo? Lembra, alguns anos atrás, nós tivemos o desastre ambiental lá em Brumadinho, em Minas Gerais, onde uma empresa tinha um reservatório de detritos. Como que a gente pode falar? Era uma barragem de rejeitos. O que acontece? A empresa, a Vale, é uma mineradora, então ela tinha que fazer o controle dos rejeitos do minério, aqueles materiais tóxicos que o minério ele gera. E aí eles fizeram a barragem de rejeitos. Só que não fizeram a manutenção correta. E aí teve todo o desastre ambiental que foi constatado que foi um acidente de trabalho, mas que não vai eximir a empresa de multas e etc. Muitas pessoas morreram. Beleza. Quando aquela barragem ela rompeu, aqueles rejeitos foram diretos para o rio que passava por lá e também para os mananciais. Então, será que, pensem bem, pessoal, será que só o fato de nós termos água viável, lá tinha um rio, isso quer dizer que a água é adequada para consumo? Não. Se essa água estiver contaminada, ela não é potável, então ela não é utilizada para consumo. Então, é por isso que nós temos hoje programas de abastecimento de água, de potabilidade da água, portarias do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, para indicar como que nós temos variáveis aceitáveis para o consumo humano, da água para o consumo humano.
Agora vocês vão escutar só a minha voz. Bom, nós temos algumas resoluções, por exemplo, a resolução número 357 de 2005 do Conselho do CONAMA, ela diz sobre como que nós tratamos águas doces, salobras e salinas. Porque nós entendemos que no nosso país nós temos vários tipos de água. Água doces a acesso, águas salobras e águas salinas. E nós podemos transformar essas águas em águas potáveis, em água própria para consumo. Então, como que é feito isso? Quais são os protocolos? Então, nós temos essa resolução do CONAMA que vai dizer para a gente. Só que nós temos também um porém, que nem toda água pode ser utilizada porque cada método de tratamento tem eficiência limitada, sendo a poluição muito alta e a água tratada pode não ser satisfatória ainda para consumo. Isso significa o quê, pessoal? Nós temos uma quantidade de água. Eu trouxe dois exemplos para gente: o rio Tâmisa, em Londres, e o rio Tietê, em São Paulo. O que esses dois rios eles têm em comum? Bom, eles são rios largos, afluentes, que passam por metrópoles superpopulosos. Beleza. Por que o rio Tâmisa não é poluído igual o rio Tietê? Porque o rio Tietê, para quem já foi em São Paulo e passa pela marginal Tietê, a gente vê que o cheiro de esgoto é muito forte. Essa parte do rio virou um esgoto. Por quê, gente? Bom, vou contar uma pequena historinha para vocês. O rio Tâmisa, lá em Londres, há alguns anos atrás, ele foi um rio muito poluído durante a Idade Média, durante a época de crescimento da Inglaterra, de Londres e etc. Ele era muito poluído, porque a gente sabe que na Idade Média não havia saneamento adequado. Lixo, fezes, urina, era jogado tudo no rio ou nas calçadas. Não, as pessoas não tinham uma qualidade muito boa de higiene. Porém, foram se passando os anos e foi feito o quê? A revitalização do rio Tâmisa. Ou seja, o rio hoje que passa por Londres, ele é um rio normal, ele não fede, porque antigamente ele fedia muito, fedia esgoto. Então foi feita essa revitalização do rio Tâmisa. O rio Tietê, em contrapartida, ainda não tem projetos de revitalização em andamento. E aí nós temos o rio Tietê em São Paulo, que é totalmente poluído. Então, será que não seria possível fazer a revitalização do rio Tietê, assim como houve no rio Tâmisa em Londres? Aí nós vemos para um ponto importante, pessoal. Por quê? Porque o rio Tietê é uma questão socioeconômica. Tem que parar de ser jogado lixo nessa parte do rio que está morta. Como assim parar de jogar lixo? Embora São Paulo, que tem uma quantidade muito forte de tratamento de água e esgoto, muitos esgotos ainda são jogados de maneira incorreta e poluindo essa parte do rio, que é canalizada, que passa por dentro de São Paulo. Então, o que acontece? Não tem como simplesmente mudar a parte de esgotamento sem mudar a vida das pessoas ou a habitação das pessoas. Tirar as pessoas de determinado lugar e transferir para outro. Mas o que a gente quer aprender disso? Dessas duas comparações, tanto do rio Tâmisa quanto do rio Tietê em São Paulo. Que a gente tem um rio que é poluído, mas que a gente sabe que é possível ter revitalização de um rio. O Tâmisa ele deixa isso claro. Porém, gente, a água do rio Tâmisa, pelo menos neste ponto aqui de Londres, o ponto mais próximo da população urbana, não é própria para consumo. Só para vocês terem uma noção, ainda tem muitos, embora não esteja suja, com lixo, feia, ainda tem muitos focos de contaminação da água, principalmente por drogas. Tem uma matéria que saiu que disse que a água do rio Tâmisa, na região urbana de Londres, ela é extremamente cheia de cocaína. Então imagina, você tomar uma água e ficar chapatando. Claro que não é o caso. Então, mesmo que a gente mude a qualidade de um rio, de uma poluição, uma revitalização, se essa poluição, como diz aqui, ainda for muito alta,
Mesmo a água sendo tratada, ela pode não ser satisfatória para consumo. Então, tem a diferença entre uma água tratada e uma água potável para o consumo humano. Então, o Ministério da Saúde, hoje, o Ministério do Meio Ambiente, ele fez uma portaria. O que significa isso? É uma portaria da Consolidação número 5, ou PCR número 5, de 28 de setembro de 2017. Essa portaria, galera, ela vai estabelecer procedimentos de controle e de vigilância da qualidade de água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Então, é uma portaria criada especialmente para indicar como que deve ser feito o tratamento de água, por que deve ser feito, quais são os deveres tanto populacional quanto do Estado. O artigo 3 da portaria diz assim, olha. O artigo 3. Toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de assistência ou solução alternativa, coletiva de abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade de água. Então, a gente entende o que disso, que não importa o tipo de coleta de água, se é uma coleta empresarial, se é uma coleta alternativa e etc. Essa água, se ela não for própria para consumo, se ela não tiver qualidade, não preencher as características da nossa PCR número 5, ela não deve ser consumida. Onde é que diz exatamente nessa PCR? Gente, essa portaria de consolidação eu vou enviar para vocês depois. Ela é uma portaria que tem mais de quase 1000 páginas, mas em especial o anexo 20, ele diz para a gente mais sobre a potabilidade da água. Porque é nesse anexo 20 que fala sobre o controle da vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade. Então, um resumo desse anexo que a gente pode fazer é, ela vai frisar para a gente os aspectos físicos químicos da água, o aspecto da água mesmo, odor, gosto, temperatura, pH, cor aparente, condutividade, turbidez, sólidos dissolvidos totais, cloro residual livre, fluoreto. Na parte microbiológica, ela vai dizer para a gente contagem de bactérias heterotróficas adequadas que podem ter na água, coliformes fecais totais que podem ter na água para consumo, pesquisa de coliformes fecais termotolerantes, ou seja, que aturam temperaturas, sejam elas extremo frio ou extremo calor, e também pesquisa de Escherichia coli, que causa as nossas doenças entéricas, doenças intestinais. Então, um resumo básico desse anexo, dessa portaria, ela diz que a água pode sim ter certo odor, gosto, ou mudar de temperatura, ou mudar o pH, desde que todos esses aspectos estejam dentro da qualidade própria para consumo, desde que esteja dentro. Se eu não tiver, porque eu posso ter uma água com um gosto um pouco mais peculiar e ela pode estar apta para consumo. Eu posso, não vai me fazer mal consumir essa água, entendeu a diferença? A portaria, esse anexo 20 dessa portaria, simplesmente ela diz para a gente que a água pode sofrer algumas alterações, porém tem que estar dentro dos critérios para o consumo. E esse artigo 5 da PCR, ela fala algumas definições sobre água potável. Tem várias definições, eu trouxe algumas para vocês. Por exemplo, o que é água potável? É a água que atenda ao padrão de potabilidade que não ofereça risco à saúde. Então, toda vez que eu tenho uma água que não causa risco à saúde, que atenda aos padrões da potabilidade, ela é uma água potável. O que é agora um padrão de potabilidade? É um conjunto de valores permitidos, como parâmetro da qualidade de água para consumo humano. Padrão de potabilidade é simplesmente os critérios. São os critérios que diz que a água é própria para consumo humano. Nós temos também o padrão organoleptético, que é um conjunto de parâmetros caracterizados por provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitação para o consumo humano, mas que não necessariamente implicam risco à saúde. Ou seja, eu vou ter alguns parâmetros que podem despertar algumas partes do estímulo humano. O que significa isso? Odor, turbidez, sabor, que não tem que ter, né, gente? Mas
Isso nós podemos achar estranho, porém não vai oferecer risco à saúde. Tem esses padrões também. E também definição de água tratada, que é uma água submetida a processos físicos, químicos, biológicos, visando alternar destes atender o padrão de potabilidade. Quando eu trato com a água com diversos fatores, eu estou adquirindo o padrão de potabilidade, ou seja, eu estou colocando ela em um conjunto de valores permitidos para o consumo humano, ok? De forma resumida, o que faz esse anexo, professora 20 da portaria da PCR número 5 de 2017? Bom, ela é dividida em capítulos e cada capítulo, quando ele tem abrangenda, ele é dividido em seções. O capítulo 1 fala só das disposições gerais do anexo, o capítulo 2 as definições dele, o capítulo 3 das competências e responsabilidades. Como assim? Seção 1, competência da União. Seção 2, competência dos estados. Seção 3, a competência dos municípios. Seção 4, competência do responsável pelo sistema de solução alternativa e coletiva de abastecimento de água para o consumo humano. Seção 5, competência dos laboratórios do controle de vigilância. Capítulo 4 vai falar o quê? Exigências aplicáveis aos sistemas de soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para o consumo humano. Capítulo 5 vai tratar sobre o padrão de potabilidade. Ele vai descrever todo esse padrão de potabilidade. Capítulo 6, os planos de amostragem, como que são feitas as coletas de amostra dessa água. Capítulo 7, as penalidades para quem não aderir ao padrão de potabilidade de água para consumo. E capítulo 8, das disposições finais e transitórias. Qual é o resultado da aplicação desse anexo. Então, hoje, todos os estabelecimentos que prometem tratar ou viabilizar a água, eles passam pelo protocolo do anexo 20 da portaria de consolidação da água. Aí eu trouxe para a gente ver quais são os parâmetros desse anexo 20. Eu trouxe de forma bem resumida, gente. Nós temos aqui, primeiro, tabela de padrão microbiológico para água de consumo humano. O tipo de água, o parâmetro e o valor máximo permitido. Água para consumo humano. Nós temos o que? Escherichia coli. A ausência de Escherichia coli em 100 ml de água. É o valor máximo permitido. Quando eu tenho uma água tratada, na saída do tratamento, coliformes fecais, eu tenho que ter a ausência 100 ml de água. Já no sistema de distribuição e reservatórios de rede, tanto os coliformes fecais quanto de acordo com o padrão para a quantidade de habitantes que vai receber aquela água, aí nós temos que ter, das amostras coletadas, somente uma tem que estar positivo no mês, e ausência em 100 ml de água em 95% das amostras coletadas durante o mês. O que isso significa para a gente, pessoal? Que se eu tenho uma central que abastece 20 mil habitantes, ou a partir menos de 20 mil, ou a partir de 20 mil, nós temos que ter um total. Por exemplo, se eu tenho uma central que abastece até 20 mil habitantes, dessas amostras que são coletadas por mês, somente uma amostra pode dar positivo para coliformes fecais. Entenderam? Se forem coletadas 30 amostras, uma por dia, só uma amostra tem que estar positiva para coliformes fecais. Se mais de uma amostra der positivo, não preenche o padrão microbiológico de potabilidade da água. Se eu tenho uma central de abastecimento que abastece mais de 20 mil habitantes, aí eu tenho que ter, dentre as amostras de um mês, por exemplo, eu faço 100 coletas de água em um mês. Dessas 100 coletas, somente 5 pode dar positivo para coliformes fecais. Ou seja, eu tenho que ter ausência de 95% das amostras de coliformes fecais. E em todas, gente, em todas, quando a água for consumo para o humano, eu não posso ter Escherichia coli, porque Escherichia coli causa doença entérica, dor de barriga e etc. Problemas até mais graves, a depender
do estado imunológico do paciente. Então, simplesmente para a gente ficar entendido, pode ter bactéria na nossa água? Pode, só que ela tem que atender os padrões que não interfiram na saúde humana. Escherichia coli pode? Não pode. Outra tabela aqui no nosso anexo 20 é uma tabela de padrão de turbidez da água pós-filtração ou pré-desinfecção. Essa tabela ela vai dizer o que para a gente? Ela vai dizer o padrão que a água precisa estar para turbidez após ser filtrada ou antes de ser desinfectada. Desinfecção para água subterrânea, tratamento de água. Nós temos que ter 1,0 de unidade de turbidez no valor máximo de água para 95% das amostras, ou seja, só 1,0 unidade de turbidez em 95% das amostras para águas subterrâneas, gente. Filtração rápida, tratamento completo ou filtração direta. Aí nós temos que ter o quê? Nós temos que ter 0,5 para unidade de turbidez em 95% das amostras, ou seja, quando eu tenho uma filtração completa da água, o padrão de turbidez tem que ser inferior ao da água subterrânea. E quando eu tenho uma filtração lenta de água, eu tenho que ter 1,0 de unidade de turbidez em 95% das amostras. Ou seja, a turbidez tem que ser pouca. Eu não posso ter várias amostras turvas antes da desinfecção ou depois da filtração, porque isso se torna inviável. Eu tenho que ter só 95% das amostras totais. Aí nós temos também, pessoal, esse outro anexo, que é a tabela de tempo mínimo a ser observado para desinfecção por meio de cloração, de acordo com a concentração de cloro residual livre, a temperatura e o pH da água. O que essa tabela do anexo ela diz pra gente? Ela diz pra gente que eu tenho uma concentração de cloro em mg/ml, uma temperatura e o pH. E aí eu tenho o tempo que demora para esse cloro agir para desinfectar aquela amostra de água. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu tenho aqui a temperatura a 5 graus e os valores de pH aqui embaixo. Vamos pegar um pH 7 a 5 graus. Então eu tenho aqui a concentração. Se eu tenho 0,6 mg de cloro por litro a 5 graus num pH 7, eu demoro quanto tempo para poder desinfectar aquela água? No mínimo, a 0,6 eu vou demorar 41 minutos para desinfectar aquela água. Se eu tenho 2,6 mg por litro de cloro, quanto tempo um pH 7 a 5 graus eu demoro para desinfectar? Aí eu vou demorar 12 minutos. Percebam que a concentração por mg por litro de cloro, conforme ela vai aumentando, eu vou diminuindo o tempo para desinfectar aquela amostra de água. A 10 graus, vou mudar aqui a cor do pincel, a 10 graus, o pH de 7, o mesmo valor, 2,6 mg de cloro, o pH de 7, eu vou ter somente 8 minutos eu levo para desinfectar aquela água a 2,6 mg de cloro. Temperatura a 15 graus, pH 7. Aqui eu demoro 6 minutos para desinfectar aquela amostra com a mesma quantidade de cloro. O que muda, gente? O pH da água é o mesmo, a quantidade de agente químico é o mesmo. O que é que muda? O que interfere a desinfectação? A temperatura. Eu tenho a mesma, perceba, eu tenho a mesma quantidade de cloro, o mesmo valor de pH para todos os exemplos, porém, quando eu altero a temperatura da amostra, eu tenho um tempo mais rápido de ação da desinfecção. Outro tipo de desinfecção que a gente tem por meio de cloraminação ou
que vai ser a ação de cloro residual combinado, ou seja, de cloraminas. É a mesma relação, concentração de cloro, só que dessa vez só com a temperatura. Aí eu vou ter o que, gente? Eu vou ter aqui, vamos pegar aqui o mínimo, que é 0,6 ml por litro de cloraminação. Na temperatura. Quantos minutos eu demoro a 5 graus? 615 minutos. A 10 graus, 515. A 15, 415. A 20, 315. 25, 215. Nossa temperatura ambiente aqui na nossa região, 115 minutos. Uma quantidade mínima, uma concentração mínima de cloraminas. Agora vamos aumentar essa concentração. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ao máximo 3 ml por litro de cloraminas. A 5 graus, 123 minutos. 10 graus, 103 minutos. 15 graus, 83 minutos. 20 graus, 63 minutos. 25 graus, 43 minutos. A 30 graus, 33 minutos. Na outra tabela eu falei 33, mas é porque eu não consigo, com a minha câmera aqui ligada, eu não consigo visualizar alguns parâmetros, mas é 23, viu, gente? Não vamos confundir, não. Desculpa aí. Essa tabela, esse anexo, gente, ele também mostra pra gente uma tabela que ela fala do padrão organolepético de potabilidade, ou seja, substâncias ou estados físicos químicos da nossa água que pra gente visualmente pode gerar algum desconforto, porém ainda não faz mal para a saúde. E aqui mostra o alumínio, quanto que pode ter de alumínio, o valor máximo permitido 0,2 mg por litro, amônia 1,5 mg por litro, cloreto 250 mg por litro. A cor dela, a intensidade da cor pode ser até de 15. O que mais nós vamos ter? Ferro, 0,3 mg por litro de ferro. Gosto ou odor, 6 em nível de intensidade. O que mais nós podemos ver aqui, gente? Vamos pegar aqui, olha, sólidos totais dissolvidos até 1000 mg por litro. Então, essa tabela ela vai dizer para a gente o que visualmente ou respondendo a nossos estímulos sensoriais pode dar um desconforto, porém, se ainda estiver nesses parâmetros, não faz mal para a saúde, ainda é própria para consumo. Então, nós vimos o que, pessoal? Basicamente, se usa cloro para poder desinfectar uma água ou associações de cloraminação. Só que, o que significa desinfetar a água? O que é a desinfecção da água para o consumo humano? Aí a gente tem que lembrar de microbiologia, quando a gente fala de as partes de esterilização e desinfecção. Quando eu tenho um processo de esterilização, só para vocês lembrarem um pouco, eu tenho um processo que elimina completamente a viabilidade de micro-organismos, destrói os micro-organismos, esporos, etc. Eu vou esterilizar o material ou o ambiente. Quando eu vou desinfectar, eu vou limpar ou remover aqueles micro-organismos de um ambiente, ok? Então, meu processo de desinfecção da minha água vai ser o quê? Fazer o tratamento de água para a inativação de micro-organismos patogênicos por intermédio de agentes físicos ou químicos E aí eu tenho que lembrar também o que são micro-organismos patogênicos. São micro-organismos que causam doenças aos seres humanos. Quais são esses micro-organismos? Aí a gente tem vários micro-organismos que causam doenças. Vamos ver alguns. Primeiro, nós temos doenças causadas por bactérias, febre tifoide, paratifoide, disenteria bacilar, cólera, gastroenterites agudas e diarreia, que são causadas pelo quê? Quais são os agentes patogênicos ou os agentes etiológicos? Febre tifoide ou paratifoide, salmonella typhi, salmonella paratyphi A e B. Disenteria bacilar, Shigella, a família da Shigella. Cólera, Vibrio cholerae. Ui, quase não sai. Vibrio cholerae. Gastroenterites agudas e diarreicas. Escherichia coli enterotóxica, Campylobacter.
Yersinia entercolítica, Salmonella sp, Shigella sp. Doenças causadas por vírus. Podem ter vírus na água que causam doenças. Hepatite A e hepatite E, poliomielite, gastroenterites agudas e crônicas. Aí nós vamos ter hepatite A e E, nós temos o vírus da hepatite A e E. Poliomielite, o vírus da poliomielite. Gastroenterites agudas e crônicas, rotavírus, enterovírus, adenovírus. Doenças causadas por parasitas, disenteria amebiana, causada por entamoeba histolítica, gastroenterites, causadas por Giardia, Lamblia e Cristosporidium. Então, gente, quando nós falamos de micro-organismos patogênicos, são micro-organismos que têm a capacidade de causar doença que pode levar a óbito dos pacientes e estão veiculadas à água, nesse caso específico. Então, quando eu falo de desinfetar a água, eu tenho que retirar estes micro-organismos da água. E aí eu venho com todo um processo de cloração que a gente já viu que é utilizado. E aí chega a parte gostosa da água, onde nós vemos que quando ela está pronta para o consumo, ela pode ser gerada para o consumo público, doméstico, comercial e industrial. Quem é que não gosta de um banhozinho de piscina? Quem é que não gosta de estar trabalhando e ter um ambiente ali na copa da empresa para você poder tomar um café, lavar suas mãos no banheiro e etc. Quem é que não gosta de estar andando numa praça e ver que ela está sendo bem cuidada, com o jardim bem cuidados? Então, toda a nossa água, a partir do momento que ela está tratada, ela se torna própria para o consumo. E nós vemos o quê? O consumo doméstico ou residencial. Basicamente, gente, a água que é utilizada para o consumo doméstico ou residencial é aquela água que a gente utiliza para dar banho no cachorro, como a gente vê aqui na figura, lavar roupa, lavar carro, lavar casa, fazer comida, dar descarga em banheiro e etc. Fazer higiene geral. Ou seja, toda aquela água da residência que é utilizada na área interna e externa da habitação, eu vou chamar de consumo doméstico ou consumo residencial. E aí, gente, nós temos também consumo. O que interfere o consumo de água em cada habitação quando a gente fala de consumo residencial? Tem algumas características que vão definir como que a água vai ser gasta ou consumida. Por exemplo, o que mais gera interferência nessa distribuição, nesse consumo de água, deixa eu colocar outra cor aqui de pincel para ressaltar. Nesse consumo de água é o que? As características da habitação. A gente tem que concordar que uma habitação que não tem tantos metros quadrados assim de terreno, que aparentemente não possui tantas utilizações para água do que uma habitação que eu já tenho toda uma manutenção com água. Então a gente indica, a gente entende que esse tipo de habitação ela já consome mais água. Porém, depende também do número de habitantes. Se eu tenho, por exemplo, uma casa que não tem piscina, não tem vários chuveiros, etc. Mas eu tenho um número muito grande de pessoas morando numa casa, 8, 10 pessoas, do que uma casa com isso tudo tempo, mas eu tenho 2 pessoas morando nessa casa. Talvez o consumo seja equivalente, não tem a mesma distribuição interna de água, mas o consumo pode ser parecido pela quantidade de pessoas, pela proporção de água. Mas quais são mesmo as características que mudam a utilização de água? Bom, nós temos características climáticas, a temperatura, a umidade relativa do ar, intensidade, frequência, precipitação de chuva. Isso vai mudar. Lugares que são mais quentes costumam gastar mais água, mais seco, eles costumam gastar mais água do que lugares que já são mais temperados. Renda familiar também aumenta. Se você não tem uma renda familiar muito alta, então automaticamente você diminui o seu consumo de água. Características de habitação, como a gente falou, área do terreno, área construída do imóvel, número de habitantes também interfere. Características de abastecimento de água, pressão de água na rede, a qualidade de água também vai interferir. Forma de gerenciamento do sistema de abastecimento, micromediação, tarifas e etc. Características culturais da comunidade. Algumas culturas não é normal você utilizar água o tempo todo para higienização. Não é normal. Então, isso interfere também. E o gerenciamento de abastecimento, as tarifas. Se a tarifa da sua conta de água for muito alta, automaticamente você vai reduzir o consumo.
Se não for muito alta, às vezes a gente também dá aquela extrapoladinha. Temos também água para consumo comercial. Significa o quê? Atividades comerciais que utilizam água. Quais são os tipos de atividade? Lava-jato, banheiros, bares, hospitais, clínicas, restaurantes, padarias, lanchonetes, hotéis, postos de gasolinas, clubes, lojas, prédios comerciais, shoppings e outros. Tudo aquilo que que é um comércio e gerar consumo de água, aí eu vou ter água para o consumo comercial. Eu também vou ter água para o consumo industrial, que significa o quê? A instalação industrial para o consumo de água pode ser dividido em algumas categorias. Quais são elas? Uso humano, que vai ser o quê? Banheiro, banho, alimentação, lavagem de utensílios. Uso doméstico dentro de uma indústria, aquela água que é utilizada para limpeza geral e manutenção da área do estabelecimento. Em algumas utilidades também, como resfriamento de produto, equipamento para irrigação e outros. A água que é incorporada para o produto, ou seja, aquela água que vai dentro de um produto, como shampoo e outros produtos de higiene pessoal, como bebida, água incorporada a alimentos também. Água utilizada no processo de produção, ou seja, eu uso aquela água que pode ser incorporada ou não incorporada ao produto, mas eu tenho aquela água que vai gerar vapor ou refrigeração. Eu utilizo aquela água com o fator mudando as características físicas dela para fazer o produto, para fazer o processamento do produto. E também eu tenho água perdida, que não são uso rotineiros, que é consumo relacionados à produção de empresa, ou seja, água para incêndio, água para reservatório, vazamentos e etc. São aquelas águas que são perdidas. Aquela empresa, aquela indústria não consome, mas mesmo assim tem uma perca de água. Vamos falar também de água para consumo público. O que significa água para consumo público? Manutenções de jardins, água para uso dos bombeiros, do corpo de bombeiro, ou seja, é aquela parcela de água utilizada na irrigação de parques, jardins, lavagens de ruas, passeios, edifícios públicos, sanitários públicos, fontes ornamentais e etc. Os consumos públicos são de difícil mensuração e cada caso deve ser particularmente estudado para não ter um gasto de água também. E sobre perdas e desperdícios de água? Bom, perdas reais são perdas físicas de água que ocorrem desde o momento da retirada do manancial até a ligação predial. Estão incluídas as perdas na distribuição. As perdas aparentes são aquelas associadas a impressões ou mediação ao consumo não autorizado. Então, as perdas reais de água, gente, é aquela água que eu perco desde que eu retiro do manancial até levar ela para uma casa, a uma residência. Eu considero ela uma perda real. Os desperdícios são aqueles que ocorrem no interior de instalações prediais, que podem ser combatidos com campanhas educativas e etc. Quando eu já tenho uma água instalada ou canalizada no prédio, e mesmo assim há a perda daquela água, o desperdício dela, como uma torneira ligada e etc. O que gera, gente? Qual é o resultado de perdas e desperdícios de água? Conta de luz aumentada. A maioria da nossa água, a maioria da nossa rede elétrica hoje é a base de hidroelétricas, onde eu uso a concentração, a força de água para produzir energia. Então, se eu desperdiço muita água, a concentração de água nessas hidrelétricas, ela cai. Então, eu não tenho força de água suficiente para gerar energia. E aí eu tenho o quê? Apagões ou uma energia mais cara, porque aí a empresa entende o quê? Eu vou aumentar o valor da conta de luz, o valor mínimo da conta de luz, que aí as pessoas vão falar o quê? Poxa, tá mexendo no meu bolso, então vamos diminuir o consumo de água, vamos ver melhor como nós não desperdiçamos água para poder economizar energia e não diminuir o volume das hidrelétricas, principalmente em estação de seca, gente. Em algumas regiões, por exemplo, a gente tem aqui na região aqui da nossa região, nós temos ali em Caetité, Guanambi, o maior parque eólico da América Latina, onde eu já uso a energia do vento, o ar, a atmosfera para produzir energia sem precisar estar dependente de água, de hidrelétrica.
Mas enquanto nós ainda dependemos de água para consumo de energia, os desperdícios, as perdas vão gerar resultado no nosso bolso. Se você tem dinheiro para gastar, você não vai se importar. Mas se você não tem, você se importa. Mas o que tem que ser importante para a gente, pessoal? Sempre economizar água, porque ela está em falta. A água potável para consumo não é abundante. Temos também, galera, o que nós temos? Consumo médio per capita para a população desprovida de ligações de águas domiciliares. Isso significa o quê? A situação, por exemplo, é uma população que é abastecida somente com torneiras públicas ou chafarizes. Aí, por pessoa, nós temos de 30 a 50 litros de água por dia. Além de torneiras públicas e chafarizes, possuem lavanderias públicas. Aí as pessoas têm de 40 a 80 litros de água por dia, consumo médio. Abastecidas, lavanderias públicas e também sanitário público. Aí já tem um consumo de 60 a 100 litros por água por dia por habitante. E abastecimento por cisterna, quem é abastecido por sistema tem consumo médio de 14 a 28 litros de água por dia. Consumo médio per capita de populações dotadas de ligações domiciliares, aquelas que têm a ligação domiciliar. Povoado rural com menos de 5 mil habitantes, cada habitante consome entre 90 a 140 litros de água por dia. Uma vila de 5 mil a 10 mil habitantes, cada pessoa vai consumir entre 100 a 160 litros de água por dia. Pequena localidade, de 10 a 50 mil habitantes aqui na nossa região. Cada pessoa consome entre 110 a 180 litros de água por dia. Uma cidade média, de 50 a 250 mil habitantes. Cada pessoa consome 120 a 220 litros de água por dia. E uma cidade grande com uma população maior, de 250 mil habitantes, cada pessoa consome entre 150 a 300 litros de água por dia. Então, essas tabelas, elas mostram para a gente a quantidade de consumo de água que pode ser de pessoas pela população. Lembrando que é um consumo médio, ou seja, é feita uma média. Se já tiver estatística, sabe que a média é feita uma amostragem da população e dessa amostragem com os resultados a gente tira uma média. Falamos de água, mas vamos falar também de outro aspecto da água. Qual é esse outro aspecto da água? Toda vez que eu utilizo água para consumo, galera, o que vai acontecer? Essa água vai ter um retorno para o meio ambiente. Ela vem potável para o nosso consumo, porém, após o consumo, ela acaba gerando alguns rejeitos. Acaba ficando poluída, seja por lixo, fezes, urina, sangue, mucosas, lixo, resto de comida e etc. Mas essa água, de alguma forma, ela vai retornar para o ambiente. E essa água retorna para o ambiente em forma de esgoto. Ou seja, o que é esgoto? São despejos provenientes das diversas modalidades do uso da água, águas servidas ou águas residuais, a sua devolução ao meio ambiente, especialmente nos corpos de água, pode causar inconvenientes como problemas ambientais, saúde dos animais, transmissão de doenças causadas por germes patogênicos presentes nos dejetos humanos. Então, tudo aquilo que for o retorno de água que vai estar poluída com resíduos e volta para o meio ambiente, eu vou chamar cientificamente, teoricamente, clinicamente, é o nome que a gente dá para os esgotos, tá bom? Então, a definição de esgoto é isso. E a gente vê aqui, gente, olha só que pecado, as crianças aqui, na água, no meio do lixão, ratos, lixo, e tudo isso aqui, gente, são o quê? Vetores para a gente. Lixo, esgoto são vetores para a gente pegar doença, para a gente se contaminar, e contaminar alimentos, e contaminar animais e etc. E aí eu falo para vocês, esgoto é uma coisa ruim? Não, porque a água ela precisa ser destinada. A água que vem, ela tem que voltar de alguma forma. Porém, a gente precisa tratar esse esgoto, essa água suja que nós geramos como população.
Por quê? Porque nós temos benefícios do destino correto do esgoto. Por exemplo, no aspecto sanitário, o destino vai para a saúde pública, que vai ser controle e prevenção de doenças relacionadas a patógenos, a poluição, contaminação da água, que nós vamos evitar a poluição do solo, degradação de mananciais, abastecimento de água, vão ser melhoradas a qualidade sanitária dos locais, reduzindo gastos públicos e etc. Campanhas também de imunização, erradicação de moléstias ou de doenças em geral, relacionadas à contaminação de água, claro. Outro aspecto que a gente vai ver é o aspecto econômico e social, que aumenta a qualidade de vida do homem. Se eu tenho esgoto tratado, eu tenho menos doenças, qualidade de vida aumenta. Outro aspecto que eu tenho também é o aspecto ambiental. Por que é benéfico o tratamento de esgoto para o aspecto ambiental? Porque a gente tem o quê? No esgoto, substâncias que vão receber ação deletéria em corpos de água. Ou seja, matéria orgânica que causa diminuição da concentração de oxigênio na água, provocando morte de peixe ou de organismos aquáticos, de plantas aquáticas e etc. Detergente presente no esgoto provoca a formação de espumas com maior turbulência em massa líquida. Sabe quando a gente vê um rio poluído e aí ele começa a aparecer espuma? Aquilo ali não é, ai que bonitinho, efeito da natureza. Não, aquilo ali é lixo, é presença de lixo. Defensivos agrícolas, que também pode matar animais. Nutrientes presentes, que vai sofrer aceleração de eutrofização dos corpos de água pelo crescente excessivo de algas ou toxinas, que vão também aumentar a quantidade de alga, fazendo com que aquela água também se torne imprópria. Substâncias orgânicas e inorgânicas também presentes na água, e o desequilíbrio ecológico pelo lançamento indevido, que vai agravar os nossos problemas, principalmente de escassez de água. Então, o benefício ambiental no aspecto para o tratamento de esgoto é a prevenção, ou, de uma forma bem simples, eu vou evitar que aconteça essas ações que podem prejudicar, matar animais da vida aquática, diminuição de oxigênio e etc. Qualidade de vida do homem. Então, quando eu tenho um tratamento de esgoto adequado, eu tenho melhora da qualidade de vida. Lembre-se sempre, pessoal, saúde e meio ambiente tem que estar correlacionados. Não tem como uma pessoa ter saúde se o meio ambiente não está adequado para a viabilidade. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Na próxima aula, na segunda unidade, nós vamos focar estritamente sobre esgoto. A gente já viu como que a gente pode ver água tratada, etc. Todo nossa aula hoje foi baseada nas portarias do Ministério da Saúde e a Fundação Nacional da Saúde. E vocês vão receber essas portarias, que vai ser o assunto das nossas avaliações, tá bom? Qualquer dúvida, tiramos em sala de aula. Bons estudos para vocês e até mais tarde. Tchau!